Boa tarde, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa 9ª live da Maratona da Ergonomia. Maratona de 20 lives que a gente está fazendo de segunda a sexta, às 17 horas, falando sobre ergonomia profundamente. Bom, e o tema de hoje é ergonomia em frigoríficos. E hoje eu tenho uma participação aqui na live do Sérgio. Ele atua há 7 anos com essa área dentro de frigoríficos e ele vai poder trazer uma experiência bem bacana para vocês. Oi, Débora. Oi, Sérgio, tudo bem, né? Te apresenta aí pra gente. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Sérgio Ramos Corazza. Eu sou fisioterapeuta, sou especialista em ergonomia, tenho formação em técnica de segurança do trabalho, trabalho com consultorias já há algum tempo, tá? Em vários ramos, né? Vários segmentos aí de atividade, tá? Vários ramos de atividade, né? Para empresas, e laboro atualmente há 7 anos, tá? Como CLT numa empresa de frigorífico de bovino. Temos que seguir, né, as normas do Ministério do Trabalho. Eu vou comentar um pouquinho sobre ela, que é a NR36, e nós temos também a norma do Ministério da Agricultura, tá? Então, toda implantação, toda melhoria, tudo que a gente for introduzir nos ambientes laborais de frigorífico, você tem sempre que estar verificando a compatibilidade entre as normas, vamos dizer assim, tá? Porque existem algumas medições, né, de altura, tá, para a parte de mobiliário do Ministério da Agricultura, em questões de pia, lavatórios, tá? Que pode às vezes estar impactando aí para uma adaptação que você for fazer para o mobiliário na hora de lavar, né, higienizar os utensílios ou a mão, tá? Então nós temos o MAPA, né, que seria essa norma aí, e a RISPOA. Consegue soletrar para o pessoal buscar depois? O MAPA é M-A-P-A e RISPOA, R-I-S-P-O-A. São normas do Ministério da Agricultura. Ministérios da Agricultura, né, que nós temos que estar também aí, ter conhecimento delas também. Interessante. E essas normas são específicas para o frigorífico ou geral? Existem normas técnicas dentro delas, tá? Subnormas, vamos dizer, tá? Dentro do MAPA, né? Existem várias normas aí falando bovino, né? E algumas coisas são padrão para todos também. Legal, interessante. Tu quer contextualizar, né, o frigorífico para quem de repente nunca entrou ou para quem nunca trabalhou, né? Que às vezes é muito vasto, né? Isso, eu estava falando um pouquinho dessas particularidades, né? Então essa questão das compartimentações das normas, né? Ver se elas são compatíveis na hora de implantação. Outro ponto aí forte em frigorífico são as questões dos ambientes refrigerados, né? A grande maioria dos ambientes trabalha com temperaturas baixas, né? Por aí de 15, 12 graus para baixos, tá? Isso depende de cada setor. E nós sabemos aí, né? As alterações, né, que o frio pode vir causar, né, no organismo do ser humano, alterações fisiológicas, podemos estar comentando um pouquinho mais à frente. Temos questões aí de linha de produção, ritmos, né, intenso, aqueles ritmos, o pessoal chama de ritmos frenéticos, né, ritmo imposto por máquinas, onde tem pressão temporal, tá? Então isso existe nas linhas de produção, né, ou existia, e as normas agora existia, talvez, e as normas, depois que veio a norma para frigorífico, isso acabou dando uma acentuada, né? Temos questões aí de postura, para manusear postura de trabalho, estáticas, né, das linhas de produção, questões de manuseio de peso, a gente vai citar um pouquinho mais para frente cada item aí, tá? Questão do mobiliário, né? Todo mobiliário de frigorífico é de inox, né? Inox hoje ele tem um custo bem alto, tá? Então, para você ficar adaptando, para você ficar adequando, mexendo, isso, vamos supor que você fez uma recomendação e você não acertou na primeira, e aí tem que refazer, né? Isso não é bem visto, né, por os olhos aí de gerência e diretoria, por causa do custo desses materiais, né? Então, também não é uma simples adaptação, porque o custo já é mais alto. Questões de manuseio de pérfuro cortantes, facas, né? Então, o pessoal trabalha aí com serras, facas, né? Risco de corte, aquela tensão, né, por trabalhar
risco de cortar alguém, um pouquinho do que você estava falando da questão cognitiva aí, né? Tá? Envolvido. E para fechar aí, temos ainda na cognitivo, temos a questão dos ambientes climatizados, eles são todos ambientes fechados, né? Geralmente é fechado por isopainel ou paredes, o ambiente é tudo muito branco. Então você só vê cinza do inox, né? E o branco. Tá? E os trabalhadores ficam ali, vamos pôr, confinados, né? Nesses ambientes fechados. Tá? E para finalizar, o risco químico, né? Que nós temos a amônia. Aí a gente sabe que existe todo um plano de ação e emergência, um plano de resposta à emergência que essas empresas têm que estar criando, né, em questões de um vazamento de amônia. Então o trabalhador, você imagina, dentro de uma caixa branca, né, com risco de vazar amônia, será que ele vai conseguir sair de dentro desse setor? Tem todas essas situações aí que mexem com o cognitivo do trabalhador. Muito importante. Você deu uma visão geral, né, de tudo que geralmente é encontrado. É aquele negócio, a gente não pode engessar a ergonomia, não. Todo frigorífico tem isso, toda empresa automobilística tem isso, mas isso que você falou é muito encontrado, né, em todos os frigoríficos praticamente, né. A repetitividade alta, né, que mesmo com normas e ministério ali, auditorias pesadas, é aquela com certeza. Né? Acho que o pessoal já ouviu falar aí na Força Tarefa, né? A Karine Benedetti conhece bem, né? Eu tive o prazer de conhecer ela, trocamos bastante papo, né? Ela teve a oportunidade de vir numa planta nossa, fizemos um curso em loco com ela, apresentando as nossas dificuldades, como seria o olhar do auditor fiscal, né? Se a gente estava no caminho certo, vamos dizer. É bacana mesmo. Para se preparar para essas forças-tarefas que... Com certeza. Estava acontecendo e ainda acontece, né? Não, show de bola. Sim. Começou... Oi? Desculpa. Não. Pode concluir. Eu ia partir para um próximo tema, que era comentar sobre a norma regulamentadora específica de frigoríficos, né? Que não é à toa que existe uma norma específica para frigoríficos, né? Exatamente. Bom, pessoal, hoje nós temos a NR36, tá? Que é a norma específica, né? A norma de segurança e saúde para empresas, né? De abate e processamento de carnes e derivados. Isso não é somente para bovino, tá? Serve aí para aves, peixes, suínos, né? E essa norma, ela foi publicada em abril de 2013, tá? Então, eu estava iniciando minhas atividades, quando ela foi publicada, eu estava iniciando minhas atividades no frigorífico. Na época, eu entrei até como consultor, só na parte até de ginástica, atendimento, né? E aí, eu fui convidado a ser efetivado pela empresa para desenvolver análise ergonômica, e aí foi publicada pela Portaria 555, a NR36. Ela teve um prazo para adequação, né? Esse prazo aí inicial foi de 6 meses, né? E alguns itens como mobiliários, tá? E equipamentos, 12 meses para adequação, e questões de alterações de layout, planta física, né? Ampliação de setores, foi dado 24 meses. Ou seja, né? Em outubro de 2013 a norma já estava vigente, né? As empresas já tinham que estar cumprindo com os itens da norma aí. E o mais interessante, o que eu acho que o que eu me apaixonei mais pela empresa frigorífica, foi devido à NR36, porque se a gente pegar os tópicos da NR36, vou citar depois alguns que eu elenquei, mas ela é 80% ergonomia. Né? E aí eu faço a pergunta pro pessoal, né? Por que o Ministério do Trabalho fez uma norma específica para frigorífico, né? Será que estava tudo muito bom ou tudo muito ruim? Né? Como é que estavam os quadros da Previdência Social? Os afastamentos aí. Então... Estava na lua já, né? Isso. Tem até um manual, né, de interpretação da NR36 e conta um pouquinho da história, né, de quando foi publicado, né? Ela foi, como toda norma, é um grupo tripartite, né? Então aí tem os representantes governamentais, que envolve auditores fiscais, pessoal da Fundacentro participou, aí tem os representantes dos empregados, os sindicatos, e os representantes dos empregadores.
Então foi uma norma consenso de todos, né? A norma estava ali, as dificuldades estavam ali, inclusive cita que alguns empregadores queriam algumas soluções, né, para os problemas que eles estavam tendo com os seus trabalhadores, né? E aí eu peguei um dado interessante, montando hoje aqui uma apresentação para a gente. Chama a atenção os afastamentos aí por doença em 2014, somente de frigorífico, no total de todos os quinais, correspondia a 6,99%, tá, de doença ocupacional. Então, os olhos se viraram, né, para as empresas frigoríficas e começou a ser criada a NR36. Não, você olha esses números, você fala, tem alguma coisa muito errada, né? Com certeza. Tem aqui, ó, 15.000, né, 571 casos de doença no geral, para de todos os quinais. Em frigorífico tinha 1.089, né, que corresponde a esse 6,99%. Isso em 2014. E se você for pegar o número de quinais que existem, são, acredito, muito mais, não sei se chega a 1.000, mais quantidade grande, né? Então é um número muito grande, né? Se a gente for dividir isso pelo número de quinais, é muito grande esse percentual. Sim, sim. Então, eu separei aqui, Débora, alguns assuntos para a gente, alguns itens da norma para a gente estar abordando rapidamente. E no final eu gostaria de estar abordando como que eu faço o gerenciamento desses riscos hoje na empresa frigorífica, tá? E Legal. Alguns resultados aí que a gente tem encontrado, né, positivos, tá? Porque vamos pensar, né, pessoal? Antes disso não tinha atenção para mobiliário, atenção aí, orientação em questão de pausas, rodízios, tá? Então, o negócio era diferente. Tá? Você imagina o trabalhador 8 horas fazendo movimento efetivo, sem pausa, sem intervalo, em ambiente frio e todos aqueles fatores, né? É lógico que ia acabar gerando os afastamentos mesmo, né? Aí, Débora, o que eu achei interessante, né? Achei interessante, na verdade, compartilhar, é que na 36 nós temos um item que é o 36.15, tá? E ele fala da obrigatoriedade da análise ergonômica para a empresa frigorífica, né? Então, além dele citar na norma todas as questões aí de adequações, de até alguns parâmetros, dá para a gente, de área de alcance, para manuseio de peso, etc. Mas fala da obrigatoriedade, né, de uma análise ergonômica para avaliar as condições dos postos de trabalho, de execução das atividades. Ou seja, independente de ter uma demanda ali ativa ou não, toda empresa que tem o KNAI ali de frigoríficos tem que fazer uma análise ergonômica mandatória. Exatamente, exatamente. Inclusive, o 36.15.1 fala que análises devem ser realizadas para avaliar a adaptação das condições de trabalho, as características psicofisiológicas dos trabalhadores e subsidiar as medidas e adequações necessárias. Acho que é um pouquinho que você estava falando ontem, né? Que existem profissionais que fazem análise ergonômica e não passa as melhorias, né? O que deve ser feito, né? Para estar adequando. Não tem sentido, né? Você só identificar os riscos ali. Então fica igual um preenchimento de e-social, né? De tabelas. Tem que dar soluções, né? O lindo da ergonomia é você fazer a gestão, né? Que é o que tu vai comentar depois. Não adianta só encontrar risco. Vou falar um pouquinho agora sobre o mobiliário, Débora. No 36.2 fala mobiliários e os postos de trabalho, tá? E o objetivo desse item, né? No manual de aplicação, é que após a implantação, a adequação, o objetivo era atender às questões antropométricas de 95% dos trabalhadores, né, de forma a não proporcionar adoções de posturas inadequadas de trabalho. Tá? Então, eu acho que o mais importante aí, primeiro, é a gente verificar qual é a exigência da tarefa, tá, que você vai avaliar e o tipo de atividade que vai ser executada. Aí nós temos até a IN ISO 14738, né, que determina se o trabalho pode ser sentado ou em pé. Tem algumas variáveis importantes para a gente estar verificando, né, se é possível o trabalho sentado ou o trabalho em pé. Ainda nesse item de mobiliário, fala questões de alturas das mesas, das bancadas, deve ser compatível com a atividade. Então, se o trabalho é sentado, né, a sua cadeira, o que você for adaptar ali, tem que ser compatível para adotar uma boa postura, certo? Evitando as questões de posturas extremas. Então, respeitando o quê? Áreas de alcance,
né? A aproximação do trabalhador junto ao posto de trabalho. Nós temos alguns frigoríficos que a mesa de desossa ela acaba sendo muito larga, tá? Então muito profunda. E aí a área de alcance acaba tendo 70 centímetros para o trabalhador buscar uma peça na esteira. Então, além dele ter a adoção extrema da articulação de ombro, do membro superior para buscar, ele ainda precisa adotar uma flexão de coluna. Uhum. E nós temos a referência de 41,5 centímetros para o máximo, né? Para questões de manuseio de peças, né? Seria aí o limite máximo, esse 41. Então é disso para menos. Ou seja, as atividades que você vai fazer com movimentos frequentes. Né? Uhum. Temos referências também que cita aí questão de máximo 50 centímetros para atividades que você vai fazer ocasionalmente. Uhum. Né? E aí a gente tem que saber identificar o que é frequente e o que é ocasional. Né? Nós temos as ISOs aí, 11228, né? 1, 3, 11226, todas essas normas que nos dão alguns parâmetros aí. Perfeito. A gente tem que cuidar, né, quando a gente vai fazer as recomendações, por exemplo, implementar um posto de trabalho também para postura sentada quando é trabalhado em pé. Mas se você implementa uma postura sentada, um banco, um assento que permite sentar, sem você fazer um teste antes, se quando ele estiver sentado, os alcances, as atividades estarão dentro, né? Isso vai também ficar ergonômico. Não adianta você só pensar em sentar a bunda na cadeira. Você tem que pensar no todo, né? Os alcances, como que vai ficar essa tarefa, se ele vai ter uma mobilidade adequada para executar, né? Enfim. Tem uma pergunta aqui da Paula, se você puder responder. Vamos lá. A Paula perguntou se a AET específica de frigorífico, ela compreende só a área de produção ou se a gente faz de toda a empresa, né? Administrativo, logística. Eu acho que você, nas suas lives, você comentou um pouco sobre isso. Depende da demanda, o que a empresa está te solicitando, tá? Mas o que eu vejo muito é a IT de toda a planta, tá? Inclusive, a IT que eu tenho lá na empresa é todos os setores produtivos. Aí eu tenho o setor de caldeira, eu tenho os setores de construção civil, manutenção industrial. Então, assim, administração, é completa. Ainda nesse item aí de mobiliário, né, a norma fala que você deve avaliar, então, essa variação, se é possível, né, permitir a alternância de postura, tá? Desde que você faça as adaptações. E para os trabalhos em pé, geralmente é estático em pé, tá? Tem que haver espaço suficiente debaixo das mesas, implantar aquela barra de apoio de pé, possibilitando a alternância dos membros inferiores. Assentos, tá? Que atendam pelo menos 50% do efetivo de trabalhadores. Tá? Então, se eu tenho 50 trabalhadores, eu preciso ter 25 assentos. Tá? Isso para eles sentarem na hora das pausas. Okay? Uhum. Agora, se a atividade permitir o trabalho sentado, a empresa tem que disponibilizar o assento ergonômico, né, que tem que ter os ajustes, né? Inclusive a norma cita que esses ajustes devem ser de fácil ajuste, né? Fácil regulagem, né? Cabe também nós aí tá dando um bom treinamento de como ajustar, o porquê de ajustar, isso é bem importante. Já é um pouquinho da gestão dos riscos, né? E o apoio de pé também é obrigatório para quem trabalha sentado, ele tem que ser ajustável com superfície antiderrapante. Você vê que a norma ela é bem específica em alguns pontos, né? Perfeito. E até para acrescentar essa questão de mobiliário, é importante, principalmente para quem nunca trabalhou com isso, que o mobiliário ele tem que atender às normas de vigilância sanitária, que não pode ser um tecido, né? Porque tem que estar limpando o tempo inteiro, porque é um alimento, né? Tem que se atentar. Com certeza. É bem bacana, eu vou chegar ainda na parte de organização do trabalho, mas a norma cita que as questões organizacionais e administrativas para que o trabalho se torne mais ameno, né, menos repetitivo, com exigência aí, principalmente de membros superiores, né, essa repetitividade, que isso deve ser incorporado, né, junto aos setores aí de quem é responsável pela produção, que seria o PCP, né? Então, às vezes, num coergo aí, você trazer esse pessoal do PCP
que é o pessoal que faz o planejamento, controle da produção, é bem bacana, né? Então, mas, por exemplo, a gente já colocou a pausa, mas daí você acelera tanto o ritmo lá que não adianta a pausa, porque o ritmo está tão intenso, o número de ações técnicas estão tão elevadas, que vai dar lesão mesmo com pausa. Então deve, né, sempre nas análises, a gente avaliar esse risco, se ele existe, qual o grau desse risco, né? A gente usa aí a 112283, né, que seria a OCRA, mas é a ISO, tá? Para estar avaliando essas questões aí. Legal. Quer falar um pouquinho para a gente sobre o manuseio de cargas? Vamos falar um pouquinho sobre o manuseio. Até separei aqui, tá? Pessoal, a norma fala, tá? Em questão aí a gente sabe, né? Que o máximo é de 10 mil quilos dia que um trabalhador pode se manusear, tá? E aí, novamente, ela cita que o empregador deve adotar medidas técnicas e organizacionais apropriadas e fornecer meios adequados para reduzir a necessidade desse transporte. Então, assim, dispositivos que facilitem esse transporte, né? E quando não for possível, que você faça um rodízio, você diminua o tempo de exposição desse trabalhador ao risco, tá? Cita também questões de é vedado, é proibido você manusear peso quando a carga ela está mais de 60 centímetros do corpo do trabalhador, né? Isso está na norma, tá? Inclusive a palavra vedado, né, é muito enfática aí, né? É proibido, tá? Então, assim, quando você for recomendar uma plataforma, um porta-pallet, alguma coisa, tem que verificar se o trabalhador consegue ter acesso a todos os lados, às vezes, desse pallet. Porque às vezes ele precisa buscar a caixa que está lá atrás. Só aí, como diz, né, já toma várias não conformidades. E é claro, isso não é fácil, isso é gradativo, essas mudanças são gradativas, né? E outro item aí que a norma fala, que a empresa deve efetuar a análise ergonômica para avaliar a compatibilidade do esforço dos trabalhadores com essa capacidade física. Então, nada mais de novo falando, que tem que fazer análise ergonômica para ver se aquele manuseio de peso não pode causar lesão para esse trabalhador. Perfeito, exatamente. J. Loiane perguntou se também a gente precisa seguir NR12 dentro lá do frigorífico. Perfeito, perfeito. Ela já abrange essa questão, como é que fica? Certo. Bom, era o próximo item que eu ia citar agora, que é questões de estrada e passarelas, plataformas, né? A norma cita, tá, que devem atender os requisitos NR12, né? Então, assim, questões de guarda-corpo, inclinação, distanciamento dos degraus, se tem espelho, se não tem, tá? Então, a norma cita isso, tá? E um ponto que eu acho aí, eu vejo que é um ponto... seria um ponto mais difícil em questão de plataforma para as empresas de bovino, é o quê? É a variabilidade que a gente tem no tamanho dos animais, né? Nós temos aí uma novilha, né, que ela esticada, ela deitada ali, ela pendurada na nória, né? Os animais eles são pendurados numa espécie de um trilho, tá? E os trabalhadores ficam no nível do solo para fazer as atividades ou em cima de plataformas. Então, dependendo do animal, uma novilha, por exemplo, a altura para fazer um corte ali, por exemplo, na região da nuca do animal, é uma altura. Já um touro, né, um animal de grande porte, a gente fez um estudo, dá uma diferença de mais ou menos 1,20 m de comprimento nessas partes distais do animal. Então, assim, eu não posso ter plataforma fixa para determinados postos de trabalho no abate, tá? Então, a nossa solução hoje qual foi? Implantar plataformas móveis. Então, a gente acabou implantando, fizemos um projeto, foi bem bacana na época, que foi reestruturar o setor de matança, a diretoria me chamou, e aí a gente vê, né, a importância de nós ergonomistas da empresa, e a diretoria preocupada com as normas, com fiscalizações, e falou, olha, nós vamos fazer um setor novo, uma matança nova, e precisamos saber o que a gente tem que se atentar. E aí a gente identificou os pontos aí que tinha essa maior variabilidade aí de alturas, e aí foram feitas plataformas móveis nesses pontos
que tem maior exigência, né? Diferenças de altura. Nossa, show de bola. É o cenário ideal, né? Mas muitas empresas acabam esperando acontecer alguma situação mais crítica para ter essa implementação, né? Com certeza. Aí eu fico vendo, assim, se eu simplesmente fizesse um trabalho de consultoria nessa empresa, eu acredito que vários pontos iriam passar e eu não iria identificar como hoje eu identifico sendo CLT na empresa. Né? Trabalho ali junto com o setor de segurança e na janelinha ali os funcionários junto com o ambulatório, né? Então o funcionário chega ali para pedir um remédio, alguma coisa, eu já mesmo. Ah, mas por que? Tá com dor aonde? E depois eu vou até comentar esse controle que a gente tem epidemiológico das queixas, que consegue te mapear melhor os pontos aí para você priorizar suas ações junto à IT, o seu plano de ação. Não, perfeito, né? Quando tem essa oportunidade, essa abertura, né? Você já consegue ali na raiz, ali, ao vivo, né? Na hora ali. Na hora. Muito legal. Você já, como diz, já está trocado, né? E já vai para a linha de produção, já identifica, às vezes é bem simples, já chama alguém da manutenção, já programa aquela adequação, né? Isso é bem bacana. Queria falar um pouquinho, Débora, agora sobre equipamentos e ferramentas. Tá? A norma cita alguns itens aí. Então nós temos como principais ferramentas aí faca e chaira, tá? Para fazer os cortes. E tem também alguns equipamentos como serras, né? Tá? Além da norma citar a questão de área de alcance, tem a questão aí de dispositivo de sustentação, tá? Que dependendo do peso e o tempo que ele precisa ficar sustentando, você tem que colocar algum dispositivo, que geralmente é usado os balancinhos, né? A gente tem balancinho de mola, balancinho pneumático, e estando dentro da empresa, eu vejo que o quê? A gente tem muita reclamação por falta de manutenção em balancinho. Os balancinhos de mola, para o trabalhador descer, manusear aquele equipamento, e com o tempo ele pede uma manutenção. Ele começa a ficar muito rígido, duro. Então o que era para ajudar acaba sendo pior para aquele trabalhador. Né? Esse é um ponto aí que eu acho bem bacana a respeito dos equipamentos que ficam suspensos. Pela tua experiência, mais ou menos a cada quanto tempo seria um tempo ideal para fazer essas manutenções, de acordo com o uso da empresa, né? Cada empresa, dependendo do número de abates, vai ter um uso maior, um uso menor. Mas você tem já uma estimativa de a cada 6 anos? Olha, depende. Assim, os balancinhos de mola em si, eles dão uma manutenção mais frequente, precisa de uma manutenção mais frequente. Diferente dos balancinhos pneumáticos. Porém, o custo é muito diferente também. Tá? Então, às vezes, vamos pôr de mola e tal, mas a sua manutenção, a melhoria, às vezes, a indicação... Sim, coloca balancinho. Tá? Mas dependendo qual balancinho é mais eficaz aí. Tá? Mas é difícil de falar, às vezes até o pessoal da manutenção aí, preventiva ou preditiva iria ter um tempo mais exato disso daí. Legal. Ainda na parte de ferramentas, Débora, a norma cita a questão da importância de você conscientizar tanto os encarregados e líderes, tá, quanto aos trabalhadores da importância das facas estarem com um bom fio, uma boa fiação, né? E aí diz que a empresa deve o quê? Ter quantidade suficiente de facas para que o trabalhador possa fazer a alternância dessas facas durante o uso. Tá? E orientar... Porque senão vai pôr uma força muscular maior, né? Porque não vai facilitar aquele corte. Isso é muito importante. Exato. Tem situações que é assim, ó, dependendo da peça que o trabalhador vai cortar, vamos dizer que ele vai cortar uma peça em que a peça esteja junto ao osso. Então a faca, que é a parte mais dos ossadores ali, a faca acaba batendo mais vezes no osso e ela perde mais facilmente o corte. Tá? E existe a questão da angulação de se afiar uma faca. Né? Então, esses cortes em que a faca pode bater em osso, ela deve ter um ângulo de 30 graus. Ou seja, ela deve ser mais resistente. Tá? E isso é definido na hora da angulação do trabalhador charar a faca dele. Já diferente para as faqueiras, que vai manusear as facas para cortar peças puras de carne.
vamos se dizer. Ali o contato vai ser bem menor, não vai ter cartilagens em excesso, osso, né? Então vai durar mais tempo. E ali o fio da faca pode ser mais estreito, é recomendado 15 graus. Isso daí a gente aprende assim, lendo o manual dos fabricantes de faca, fazendo treinamento e aí compartilhando isso com os encarregados, né? E os trabalhadores. Muito interessante. Isso eu não tinha a menor ideia. E acho que o pessoal também talvez não soubesse. Então, realmente vai ajudar muitas pessoas. Com certeza. É bem interessante essa parte de ferramentas. Outro item que eu queria abordar com vocês é a questão das condições ambientais de trabalho. Como eu já citei lá em cima, trabalhamos em ambientes refrigerados, né? E o frio, né? O que acontece, o principal efeito aí ele é vasoconstrição, né? E aí eu vou citar alguns efeitos aí que ele causa, né? O metabolismo fica mais lento, redução da sensibilidade e a destreza para executar as tarefas. Isso é lógico, depende de qual temperatura o trabalhador está exposto, tá? Mas se você pegar esse manual de aplicação, por exemplo, da NR36, ele cita vários efeitos do frio sobre o organismo, tá? Mas um interessante é esse, que é falta de diminuição da sensibilidade e destreza, questões de sonolência, tá? E tensão muscular. Então já favorece aí mais facilmente para distúrbios osteomusculares e até mesmo para acidentes, né? Eu tive um caso de uma trabalhadora e ela começou a se queixar de dor na região do polegar, da carpo, na região do carpo aqui. E aí, o que aconteceu? A gente achava que era alguma inflamação, alguma tendinite, alguma ite da vida, e começamos a tratar isso como sendo uma inflamação na fisioterapia. E aí aquilo não desinchava, foi. Ela fez um raio-x e ela estava com fratura, tá? Do primeiro osso do carpo aí. E ela não se lembrava de ter batido a mão. Então, a conclusão que chegamos, né? Provavelmente a mão devia estar muito gelada, pode ter caído algum batido e acabou não sentindo, né? Na hora, no momento, somente no dia seguinte, no qual ela achou que era uma inflamação pelo esforço, né? Etc. Ficar um pouco amortecido, né? E aí, isso até é ruim, porque nossos reflexos, né? Eles são diminuídos, então eu posso estar exagerando ali o uso ou até mesmo bater, né, que foi o que aconteceu, e nem perceber. É importante isso, demais. Só para complementar as questões ambientais, a norma cita também, Débora, a questão da empresa avaliar a qualidade do ar. Existe um programa chamado PMOC, Plano de Manutenção e Operação e Controle, tá? Então, não é da responsabilidade da ergonomia, tá? Depende, se você identificar, né, queixas dos trabalhadores, por exemplo, aí de sonolência, né? Porque principalmente você pega setores que tem muita gente, né? Vamos pegar um setor de desossa aí, tem setores que chegam a 200 pessoas dentro, fechado, né, com o ambiente sendo jogado ar climatizado, tá? Tem empresas que não fazem essa renovação do ar. Então o que você acaba tendo? Uma concentração de CO2. Isso acaba tendo, é onde vem a sonolência, tá, dos trabalhadores aí. E até mesmo cefaleia. Você pode ver que uma das queixas principais de frigorífico é dor de cabeça. Nossa, eu só de falar aqui, não é especificamente do CO2 por conta de filtro, mas se tá frio, assim, eu pego um frio que eu não tô preparada, já dói minha cabeça. Imagina ficar 8 horas dentro de um local, né? Vou abordar um pouquinho agora, Débora, a questão de organização temporal do trabalho. Também está na 36. Então, a norma cita, tá, a obrigatoriedade da empresa realizar pausas psicofisiológicas e pausa térmica. Às vezes o pessoal não sabe diferenciar, pausa é tudo pausa, né? A norma ela especifica um pouco sobre essas diferenças. Pessoal, pausa térmica, o nome já fala, ela é aplicada para ambientes refrigerados, ok? Ela vem da CLT, essa pausa já existia anteriormente na CLT, antes, né, da NR36, tá? E a obrigatoriedade dela é o quê? A cada 1h40 de trabalho em ambiente refrigerado, o trabalhador tem 20 minutos de intervalo
E essa pausa, o trabalhador ele deve sair, usufruir dela fora desse ambiente refrigerado. Então pode ser em áreas que sejam climatizadas, porque a temperatura tem que ser uma temperatura de conforto. A norma cita a questão de bebedouro, para poder realizar as necessidades fisiológicas, né? Relógio, tá? Bancos, né, para o pessoal sentar. Tá? Mas o mais importante, ser cumprida fora do ambiente de trabalho. Diferente da pausa psicofisiológica, o benefício dela é para a questão do esforço, das contrações estáticas, das posturas inadequadas, da repetitividade, tá? Que é um descanso para o sistema ósseo muscular. A Daniele Colombini fez um estudo, Colombini, excelente profissional, e fez um estudo com trabalhadores que realizam movimentos repetitivos e verificou-se que a cada 2 horas que o trabalhador faz aquele movimento repetitivo, né, sem intervalo, o líquido que lubrifica o tendão e a bainha, que é o líquido sinovial, ele acaba ressecando e isso acaba aumentando o atrito e causando as ites da vida, tenossinovite, tendinite. Tá? Uhum. Então, a pausa psicofisiológica, ela não especifica, a norma não especifica de quanto tempo ela deve ser. Tá? Porém, se a gente... Pode falar. Uma pergunta, vou até abrir, que o Guilherme acabou de mandar. Qual é o tempo de pausas de cada setor? Isso. Então, assim, baseado nas referências que nós temos, né, a gente tem que ver como que é melhor você enquadrar. O que a norma especifica é o quê? Que a pausa ela não pode ser no primeiro horário de trabalho e nem no último horário de trabalho. E nem no horário que antecede o almoço, tá? A refeição. Por quê? Que já são consideradas, entre aspas, aí, pausas recuperadas. Tá? Uhum. E aí, assim, é de acordo com a jornada de trabalho. Vou dar só um exemplo aqui que a norma cita, né? Então, jornadas até 6 horas de trabalho é 20 minutos total, tá? De pausa durante toda essa jornada. Até 7 horas e 20 de trabalho, você tem que cumprir com 45 minutos. Porém, essas normas, essas pausas, a norma cita que ela não pode ser menor que 10 minutos e não maior que 20 minutos. Pode ser de 15, se você quiser. Então, as pessoas, para fazer a gestão, têm a opção de 10, 15 ou 20 minutos. Exato. Uhum. Exato. Tá? E como é o nosso caso lá, a jornada é até 8h48, 60 minutos, né, de pausa. Então, geralmente, acaba sendo 2 pausas antes do almoço e 1 após o almoço. O frigorífico começa bem cedo, né? Uhum. Aí o pessoal for fazer análise ergonômica de frigorífico, não adianta chegar 8 horas, 9 horas da manhã aí que você já perdeu o processo, tá? Tem que chegar 4, 5 da manhã. Pessoal, fiquem espertos. Tem uma outra dúvida aqui, em relação à exposição ao frio, repouso térmico. Como fazer para garantir a comprovação que ele está fazendo neste ambiente que não está refrigerado, né? Ok. Esse é um item, obrigado por lembrar, é um item que está na norma, tá? É obrigatório a empresa estar registrando essas pausas, tá? Muitas empresas o que fazem? Cria, então, um modelo, tá? Um formuláriozinho de registro de pausa, tá? E preenche os horários da pausa e pede para o trabalhador assinar no final do mês. Eu desenvolvi um outro modelo de pausa que o próprio trabalhador ele preenchia a pausa que ele fazia, tá? Porque acontecia às vezes assim, acontece, né, nessas empresas assim, hoje a produção está mais corrida, não vamos fazer a pausa X hoje não, pula uma pausa, né? Então esse trabalhador, se você pegar um ambiente frio, por exemplo, aí ele ficou exposto a mais de 1h40 nesse ambiente frio, né? Então isso começou a me mapear muito, às vezes que eu não estou na linha de produção, né, mas às vezes você está fazendo um atendimento, você não se atenta às questões de pausa, mas me mostrava, porque é preenchido pelo próprio trabalhador. E aí quando eu questionava o trabalhador, não, essa pausa não teve. E eles vêm ainda e perguntam, mas não é para preencher que teve? Eu falo, não, eu quero saber se não teve. Para mim chegar para a gerência e falar, por que não está tendo? Porque assim, às vezes começa uma coisa esporádica. A linha ficou parada e não fez, tudo bem, é algo justificável. Só que é aquele jeitinho brasileiro, sabe? Então, a gente tem que ter esse viés aí, né? Esse feeling. Tem uma frase que eu gosto muito de usar, que é a seguinte:
Não tem como melhorar o que não é medido. Porque como que você melhora algo? Como que você comprova a melhoria? Então, muito importante, não deixar passar, né? Não vou te punir por isso, mas me dá o registro fiel. Porque eu só posso melhorar o que eu medi, o que eu consegui fazer uma medida e fazer esse levantamento, né? Então, bem bacana mesmo. Em relação a essa pergunta, né, do registro de pausa, é importante também para você ter respaldo jurídico, né? O trabalhador, às vezes, sai descontente com a empresa, ou alguma questão assim, entra com ações trabalhistas e, às vezes, o advogado acaba pedindo tudo ali que tem direito, né? E se você não tem como comprovar que ele fazia pausa? É um item aí que a empresa já, né, vai ter que pagar por esse dano aí, vamos dizer. Uhum. E a questão de rodízio, Sérgio, como que funciona? Bacana, bacana. Então, gente, vamos falar um pouquinho sobre a organização, tá? E a gente já entra em rodízio, que está dentro, tá? Mas o que acontece muito, nós temos a questão de aumento de volume de produção, tá? E muitas vezes, aquele aumento de produção não foi contemplado um aumento também do contingente de trabalhador. Tá? Então, assim, chegou uma demanda para a empresa, vai ter que produzir o que estava acostumado a produzir uma desossa de 2.500 peças, vai ter que produzir 4.000. Olha o quanto que isso muda, né, aí, de número de ações técnicas que os trabalhadores vão executar. Às vezes é necessário fazer alguma hora, né, extra aí, tá? Mas a norma, ela cita que o quê? Que a empresa teria que ter um contingente de trabalhador para suprir essas necessidades. Quando aumenta a produção, né, questões de falta de um trabalhador na linha. Quando falta um trabalhador, alguém tem que fazer o papel dele. Então acaba sobrecarregando. Que estava, vamos dizer, bom, né, naquela linha, se faltou um, às vezes sobrecarregou já todo aquele grupo ali. E ela cita também que a empresa deve estudar meios aí, né, de forma a amenizar essas questões aí de posturas e de repetição, tá? E aí entra a obrigatoriedade dos rodízios, tá? Eu vou falar um pouquinho aqui agora do rodízio. O rodízio, gente, a norma cita que deve atender, tá, a alguma das seguintes situações. Vou citar alguns exemplos. Alternância de posições de trabalho, como sentado em pé. Então, aqueles postos que você identificou que é possível fazer alternância. Alternância de grupos musculares solicitados. Tá? Alternância com atividades sem exigência repetitiva. Ou alternância com atividade de esforço físico mais elevado. Então, assim, é muito importante a gente passar para o trabalhador essas informações, a importância do rodízio e de que forma ele deve ser feito. Eles devem compreender o objetivo do rodízio, para que ele serve, né? Então, assim, se está sendo uma atividade que está executando muito movimento repetitivo, na hora que for fazer um rodízio, vê se tem a possibilidade de fazer uma atividade mais, né, com ritmo mais, uma cadência mais lenta. E aí, dessa forma, você consegue amenizar os danos aí para o sistema osteomuscular. Uhum. E qual seria o tempo ideal, assim, para rodízio? Caso encontre situações que podem fazer esse rodízio a cada 1 hora, a cada 2 horas? Olha, nós temos referências que citam aí a questão a cada 50 minutos, tá? Questão de rodízio. Só que alguns setores você consegue. Né? Naqueles setores em que muitas vezes o ritmo não é tão elevado, porém existe a repetição, mas o ritmo não é imposto por uma máquina, tá? E que ele consegue sair daquele posto e trocar com alguém facilmente. Uhum. Então, esse daí a gente orienta, pessoal, cada 1 horinha, 50 minutos, faz o rodízio, tá? Porque a grande maioria dos rodízios dos frigoríficos, eles são feitos durante as pausas. Então, geralmente é a cada 1h40 a 2 horas. Uhum. E aí os trabalhadores fazem rodízio. Por quê? Porque a hora que já parou a linha, os trabalhadores, quando eles já retornam preparando o posto de trabalho dele, né? Outra situação aí que eu acho viável esse tipo de rodízio, por exemplo, na desossa, trocar as peças de dianteiro pelo traseiro. O que acontece? Peças de traseiro são peças menores com uma maior quantidade. Tá? Então, picanha, filé mignon, maminha, essas carnes que a gente gosta, né? Os gaúchos aí, que gostam de churrasco.
E no dianteiro são peças maiores, menor volume, tá? Menor quantidade. Então, o que acontece? Quando você faz essa alternância de peça nas paradas de linha, para quem estava trabalhando aí, manuseando peças leves, vai manusear depois peça mais pesada, e vice-versa. E aí você já tem essa questão da recuperação, né? Do organismo, aí, do esforço. Legal. Eu acho 50 minutos para fazer rodízio muito rápido. Assim. É complicado. E isso acaba que até baixa a produtividade deles, porque até eles iniciar naquela nova atividade do rodízio, aquecer, pegar no tranco, né? Engatar a quinta marcha ali, vai. Então, até eu, nas empresas que eu trabalho que tem repetitividade, não são de frigoríficos, mas que envolve essa questão que é importante fazer rodízio com outros grupos, tem a referência da própria Colombini, né? Que eu também admiro demais, já fiz curso com ela. Show! Ela coloca a cada 1 hora seria o ideal, né? E no máximo a cada 2 horas, para realmente ser efetivo. Então, se você tá ali entre 1 hora e 2 horas, já tá dentro do padrão que é referência, né? Passou disso, aí fica um pouco complicado. Então, se você usar a cada 1 hora e 40, né? Ali do rodízio, certeza, já vai ter a pausa do frigorífico, que já vai parar a linha. Perfeito, tá dentro de uma referência importante que a gente pode usar. E não vai ter aquele desperdício, aquela baixa de produtividade, né? Aquele negócio tão bem importante. Ô Sérgio, faltam 7 minutos. Se você quiser entrar na parte de gestão, né? Eu acho Era essa mesmo. Bacana. Vamos lá. Bom, pessoal, a vantagem de você estar CLT dentro de uma empresa é você fazer a gestão desses riscos, tá? Que muitas vezes uma consultoria, se você não der continuidade no serviço de consultoria, você não vai conseguir fazer essa gestão. E mesmo, às vezes, fazendo aí uma consultoria, às vezes o tempo que você tem para ficar ali, é aquilo que eu falei, deixa passar algumas coisas. Eu desenvolvi um programa de ergonomia na empresa, tá? Esse programa ele tem toda uma introdução dizendo, né, os conceitos de ergonomia, os objetivos do programa, as ações que ele é implantada, o objetivo a ser alcançado, tá? E dentro dele cita várias ações que eu vou estar passando agora para vocês, tá bom? Bom, primeira coisa é ter uma boa IT, tá? E com a participação dos trabalhadores. E isso é essencial para você iniciar essa gestão. Identificar, mapear os riscos e aí depois você vai para a execução, né, das melhorias aí. Ter um plano de ação, né? Esse plano de ação eu gosto de priorizar os prazos, tá? De acordo com o grau de risco. Então, eu acho que isso é bem importante, né? Você fazer uma apresentação para a sua diretoria, para a sua gerência, né? Mostrar o porquê que aquilo tem que ser implantado de forma mais imediata, né? Porque tem um risco maior, tá? E ter o aval deles para você conseguir implementar essas melhorias. Eu gosto também desse plano de ação, depois envolver o pessoal de manutenção industrial. Então, o pessoal de manutenção geralmente é o que vai executar essas melhorias e você tem que estar linkado a eles o tempo todo, tá? Porque eles vão estar lá executando, você tem que estar acompanhando. E dúvidas surgirão, né? Depois eu quero até falar um pouquinho sobre treinamento desse pessoal da manutenção, que é bem importante. Você pode também desenvolver o comitê de ergonomia, tá? Recomendo que esse comitê não seja de muitas pessoas, tá? Que envolva pessoas essenciais ali, seria a gerência, RH, pessoal de PCP, pessoal da segurança, CIPA, tá? Então aí você envolver esses trabalhadores. E essa reunião, eu tentei, assim, já implantar mensalmente, eu achei complicado, né? A cada 2 meses uma reunião, acho que atende legal, tá? A gente sabe que às vezes é igual reunião de CIPA, né? O pessoal falta, né? Você tem que ficar ligando e trazendo, tá? Mas se você conseguir montar uma equipe boa, dar um bom embasamento para eles, dar o gostinho para eles da ergonomia, e a hora que eles verem uma melhoria realizada, verem o feedback dos trabalhadores, isso funciona bem. Criar formulário de registro de melhorias. Então, assim, não basta você... Para evidenciar, né, o passo a passo. Evidenciar, documentar, tá? Até isso é bem visto aí por perante os olhos dos auditores fiscais, tá?
Porque, vamos lá dentro, tá? Às vezes você tem fotos ali, o meu registro é bem simples, né? Eu coloco o nome do setor, a atividade, a função, a atividade, o risco que eu tinha, né? E a sugestão de melhoria, e aí coloco foto antes e depois e o que me atendeu. Tá? Então, registro, fotografo bonitinho, com foto colorida e vou arquivando todas essas melhorias. Né? Vai montando um databook só de melhorias aí. Inclusive isso eu cito dentro da IT, né, do documento base de IT, que é um dos anexos, esses registros de melhorias. Treinamento ergonômico para a equipe de manutenção de industrial e gerência. Tá? Pessoal, às vezes você só chegar lá, falar, faz isso, faz aquilo, eles não vão entender o porquê. A hora que você vai ver, eles fizeram da forma mais fácil para eles, e daí que você vai tentar explicar para eles, não, tinha que ser assim por causa disso, daquilo. Então, os conceitos básicos aí, um treinamento bacana, conceito básico de ergonomia, interessante estar passando para gerência, tá? E manutenção. Porque acontece muito isso aqui, ó. O encarregado do setor chega lá e pede para manutenção, eu quero um suporte de caixa. Que altura? Assim, ó. Né? Não especifica. E aí sai de qualquer jeito. Tá? Então é importante aí envolver manutenção, né? Eu já vou falar depois um pouquinho dos encarregados, a importância também do conceito da ergonomia, tá? O treinamento. Temos Como é que estamos? 2 minutos, vamos. E olha, a live cai, né? Não sou eu que derrubo ela. Então, vamos lá. Se puder, Bacana, vamos lá. Treinamento, pessoal, admissional e periódico. Tá? Então, ninguém entra na empresa lá hoje sem não tiver conhecimentos de ergonomia. Registrar esse treinamento. Tá? Eu gosto de fazer uma ordem de serviço de ergonomia, com todas as orientações, os riscos que ele pode estar exposto e as ações preventivas que a empresa implanta. Tá? Treinamento para liderança, então são os encarregados aí, eles também, igual a manutenção, né, tem que sempre estar pensando na questão ergonômica. Vigilância ativa, que são os questionários, os censos de ergonomia. Eu gosto sempre de estar aplicando os censos aí de forma a cada 6 meses, né? Vamos estar avaliando isso aí. E vigilância passiva. Nós temos no ambulatório da empresa, no Excel mesmo, um controle epidemiológico das doenças, né? Das queixas, desculpa. Então, todo trabalhador que se queixa lá de qualquer assunto relacionado a questões osteomusculares, a gente anota ali setor, função, posto de trabalho, tipo de queixa. E por quê? Porque depois eu vou mapear, vou lá identificar, né, o que está acontecendo lá dentro. Consigo planilhar isso, né, me mapeia, né, me direciona. Readaptação de afastados. 15 segundos, Oi. Última. 15 segundos. Então vamos nos despedir. Sérgio, bacana, pessoal. Obrigada. Acredito que ajudou muito o pessoal. E as portas estão sempre abertas aqui para você. Obrigado. Um forte abraço a todos. Obrigada, Sérgio. Com Deus. Até mais. Tchau, tchau.